pela tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir para você sair do seu lugar. Cumprimenta pelo menos 3 pessoas nessa noite. Dê uma boa noite para ele. Dê uma boa noite para ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado, diga: Deus é bom. Não, ele não entendeu direito. Diga assim: Deus é bom. Diga: Deus é muito bom. Amém. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos para a nossa confissão de fé. Ergue ela bem alto juntamente com a minha. E você vai repetir isso comigo. Amém. Ergue ela bem alto juntamente com a minha. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga: eu posso o que ela diz que eu posso. Diga: minha mente está alerta, meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa. Não, diga: da poderosa palavra de Deus. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Amém. Glória. Que grande bênção, Senhor. Glória. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluias. Geilson, se você puder ficar. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluias. Eu espero que essa noite ele não fique. Se começar, pode. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Sabe, irmãos, Deus, ele é muito bom. E a misericórdia dele dura para todo sempre. Colocaram uma caneta aqui em cima, acho que esqueceram. De quem é? Alguém deixou uma caneta aqui em cima. De quem é? Alguém levanta a mão. De quem é a caneta? Não é de ninguém? Não, é de alguém. Vamos aqui. Pois encontra o dono. Amém? Coloca no achados e perdidos, porque isso não é minha, não é nossa, é de alguém. Na casa do Senhor, as coisas têm dono, amém? Então tem que devolver para o dono. Glória a Deus. Então, sabe, irmãos, Deus tem algo maravilhoso para compartilhar conosco nessa noite. Mas isso depende também da tua expectativa, daquilo que você tem dentro de você. Sabe, Deus não vai falar além daquilo que você tem expectativa de ouvir. Eu vou falar de novo para você. Deus não vai falar com você além da expectativa que você tem de ouvir Deus. Porque, sabe, irmãos, Deus não é um intruso. O Espírito Santo, ele não é um mal educado. Se você não quer ouvir ele, ele não fala. Mas se você deseja ouvir o Espírito Santo nessa noite, se você deseja ouvir a palavra de Deus nessa noite, tem uma palavra para você nessa noite.
sabe, uma palavra que vai transformar a tua vida, uma palavra que vai mudar a tua vida, sabe, uma palavra de amor. Você precisa entender isso, irmãos. O amor muitas vezes ele vai corrigir, o amor muitas vezes ele vai consolar. Existem várias formas do amor se manifestar na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que, ontem nós tivemos aqui um encontro de casais, você não veio, ou quem não veio, na verdade, né, a grande maioria veio, mas quem não veio, perdeu instruções de amor, de Deus nos amando mesmo, e nos ensinando a amar o cônjuge, e foi algo maravilhoso, tratando sobre sexualidade, intimidade no casamento. Então, aqueles que vieram foram instruídos nisso. Aí tem muita gente que está com problema no casamento, mas não vem nas instruções, mas quer dar certo. Se você não deu certo até hoje do seu jeito, irmão, se rende ao Senhor, sabe, faz do jeito de Deus que dá certo, amém? Existe uma maneira de se viver, uma maneira que dá certo. Você nasceu, você tem a sua identidade, mas existe uma maneira que Deus projetou para você dar certo, amém? E está na palavra dele, diga está na palavra. Diga, está na palavra. Diga, está na palavra. Amém? E sabe, Deus tem algo para o nosso coração nessa noite. Eu fiquei um tempo meditando sobre isso, e algumas coisas saltaram no meu coração. Eu queria compartilhar com você. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Você tem um banner aqui do lado aqui, que tem desse lado e desse lado, falando sobre as palavras que são chaves para esse ano. Então, uma delas é salvação, a outra é relacionamento, outra é crescimento e outra é multiplicação. Você precisa começar a entender essas palavras e colocá-las em prática na sua vida, porque tem uma unção para isso. A palavra relacionamento, por exemplo, ela é muito importante, porque é muito importante Deus salvar a tua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se você crê nele, Deus não quer que você se perca. Então, Ele amou tanto você, mesmo sem você saber, o amor de Deus te alcançou. Mesmo sem eu e você merecer, o amor de Deus nos alcançou. E esse amor, ele é um amor transformador, é um amor incondicional. O amor de Deus, ele muda não somente a sua vida, ele muda a sua casa, ele muda a sua família. O amor de Deus pode mudar uma cidade, o amor de Deus pode mudar o mundo. De fato mudou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que dividiu o tempo. Existe antes de Jesus e depois de Jesus. Nós estamos vivendo no ano de 2025, depois de Jesus. Ou seja, o amor de Deus, o amor de Deus chega, ele divide as coisas. Como assim? Existe você antes do amor de Deus e existe você depois do amor de Deus. Existe você antes de Jesus e existe você depois de Jesus. Antes de conhecer Jesus, como você era? Pedro, por exemplo, ou João. Eu quero dar um exemplo de João. João era chamado o apóstolo do amor. Ele era conhecido como apóstolo do amor. Você vai ver nas cartas de João, nas epístolas de João, você vai ver João falando assim, filhinhos. Vai falando que Deus é amor. Ele falando que nós devemos amar uns aos outros. Sabe, João, a Bíblia fala que ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus. João é um camarada amoroso, sabe? Mas ele não era assim. A Bíblia fala que antes de Jesus, ou quando ele ainda estava se convertendo, ou quando ele ainda estava caminhando com Jesus, chegou um dia que ele falou para Jesus: Jesus, tem um pessoal aí, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus para cair um raio do céu sobre a cabeça deles. Ó, para você ver o amor dele, como era. Mas sabe, irmãos, depois que a pessoa vai convivendo com Jesus, isso eu quero falar para você, isso é a chave para essa noite, relacionamento, diga relacionamento. Sabe, aceitar a Jesus é o primeiro passo, é a salvação. Mas mudança de caráter e de vida só vem com relacionamento, só vem com tempo de relacionamento. Você não muda do dia para a noite, irmãos. Você precisa de tempo com Jesus, e tempo com Jesus é tempo com a palavra. Diga assim, tempo com Jesus é tempo com a palavra. Porque tem gente que está pensando que Jesus, ele vai
vir aqui e ele vai sentar aqui para conversar com você. Não, Jesus está falando já com você. E ele fala através da palavra. Você que não se relaciona com a palavra, não tem relacionamento com a palavra, você não tem relacionamento com Jesus. O amor de Deus, ele é eterno. E ele nunca desiste de você. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Porque Deus me amou e te amou mesmo sem eu e você merecer. É ou não é? Eu não merecia, mas Deus me amou. Repete comigo, diga assim: o amor de Deus se provou na cruz. Como que Deus prova o seu amor? Deus provou o amor dele por mim e por você, entregando ou dando o filho dele. A prova de amor de Deus foi: eu te amo tanto que eu vou dar o meu filho para que você seja o meu filho. Ele entregou um filho, semeou um filho para colher muitos filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Sabe, quem permanece no amor, permanece em Deus. Se você sair fora do amor, você saiu fora de Deus. Quem permanece em amor, permanece em Deus. Diga assim: quem permanece em amor, diga, permanece em Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes, irmãos, às vezes eu oriento os líderes daqui da igreja, e alguns eles ficam meio assim para querer corrigir pessoas, porque corrigir pessoas, irmãos, não é tão simples, porque tem gente que a Bíblia fala que são pessoas incorrigíveis, que não gostam de ser corrigidas, se armam quando são corrigidas. Então, a gente sempre instrui, aí a pessoa fala, eu falo assim: rapaz, mas você precisa corrigir as pessoas, orientar. Como eu faço isso, pastor? Eu vou falar como aconteceu comigo. Por que eu corrijo algumas pessoas e eu não fico preocupado falando assim: rapaz, será que eu corrigi certo? Será que eu corrigi errado? Qual que é o termômetro? Diga, o amor. Diga, o amor. Diga, o amor. Para mim, correção é como se corrigir um filho. Você ama tanto aquele filho que você não quer que ele tome um choque. Alô? Está aqui? Aí ele vai colocar o dedo na tomada, você fala o quê? Bichinho. Não é assim que você fala? É ou não é? Quem é que fala assim? Ninguém fala. Quando vai colocando o dedo na tomada, faz o quê? Né? Porque está errado, vai se prejudicar. Sabe, irmãos, agora, esse grito que fala assim, essa impulsividade, isso não parte de um coração arrogante, nem de um coração prepotente, nem de uma correção desnecessária. Isso parte de um coração que ama. Amém? Então se deixe ser amado. Olhe para quem está do teu lado, diga assim: se deixe ser amado. Diga, Deus quer amar você nessa noite. Diga assim: mas você precisa deixar. Amém? Se deixe ser amado nessa noite, irmãos. Amém? Vamos lá em João capítulo de número 13, verso de número 34. Sabe, em Cristo nós somos amados com todo o amor que nunca acaba, irmãos. Em Jesus esse amor nunca acaba. Toda vez que você precisar, Ele vai estar disponível para você. Vamos ler João 13, 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Existe um mandamento, é um novo mandamento para você seguir. E é importante você atentar para esse mandamento nessa noite. Que mandamento é esse, pastor? Um novo mandamento lhes dou: que vocês amem. Quem? Quem, irmão? Amar quem? Olhe para quem está do teu lado e diga assim: I love you. Não, às vezes for um homem que você olhou, você fala assim: eu te amo. Diga assim, não diga, eu te amo. Não, diga, um do lado do outro aí, um vira para o outro e fala assim: eu te amo.
Se for um homem, se não for tua esposa, teu marido, você fala em Cristo Jesus, amém? Tem que deixar claro isso aí, né? Amém? Você olha para um homem hoje, você pode falar, não tem problema, eu falo para todo mundo, falo assim, ó, irmão Cristóvão, eu te amo, em Cristo Jesus, amém? Eu posso falar que eu amo o irmão Cristóvão, porque ele já entende, mas às vezes a pessoa não entende, né? Então você precisa explicar, olha, é em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Então, um novo mandamento lhes dou, que vocês, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então ele falou, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Como é que Cristo nos amou? Diga morrendo. Diga morrendo. Diga morrendo. Você está disposto a morrer pela pessoa que está aí do seu lado? Talvez a pessoa que está do seu lado, você fala assim, essa pessoa aqui, geralmente, quem senta do lado são amigos, mas deixa eu melhorar, você está disposto a morrer pela pessoa que está aí na sua frente? Ou a que está atrás aí de você? Ou a que está 2, 3 cadeiras do seu lado? Você está disposto a morrer por essa pessoa? Porque foi assim que Jesus nos amou, Ele morreu por mim e por você, e Ele está falando assim, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Sabe, irmãos, muitas vezes não vai ser necessário, ou na grande maioria das vezes, não vai ser necessário você morrer literalmente pela pessoa que está do seu lado ou a pessoa que está na sua frente. Às vezes é necessário fazer morrer o velho homem. Quando falo em morrer, irmãos, eu quero trazer para você morrer a velha criatura, aqueles velhos hábitos, aquela velha mentalidade, aquela pessoa que era ignorante, aquela pessoa que era bruta. Faz o quê? Faz morrer. Faz morrer. Quando você faz isso, irmãos, você está amando. Sabe, irmãos, quantas pessoas às vezes erram com a gente? Aí a gente faz assim, ó. Quando alguém me vê rindo. Muitas vezes é porque a pessoa errou, irmão. E aí a gente ri, dá risada. Mas por quê, irmãos? Porque é como um pai olha para um filho, o filho erra, e às vezes, na grande maioria das vezes, ele não sabe nem que errou. E aí o pai olha assim, na cabeça ele pensa, vai aprender, vai crescer. O nome disso? Amor. Mas o versículo não para aí, ele fala assim, ó, nisso, é nisso. Muita gente diz que é cristão hoje em dia, muita gente diz que é evangélico hoje em dia, mas nem todos passam por essa peneira. E deixa eu falar sobre o extremo aqui, como eu falei logo no início. Tem pessoas, irmãos, que vivem, tudo dele é amor, é carinho, é amor, é amor, é amor. Esse extremismo também é perigoso, porque muitas vezes a pessoa vai errar e você vai precisar corrigir. Ah, não corrijo não, a pessoa vai deixar morrer? Do outro lado são pessoas carrascas, que dizem que ama, mas é capaz de matar no cacete. Tem um monte de gente aí que se mata em nome de Deus, né? Homem bomba, se explode em nome de Deus, em nome do amor. São os extremos. E quantos aqui sabem que todo extremo é beira de precipício? O extremo dessa mesa aqui é beira. O extremo desse lado aqui é beira. Se eu for para esse extremo aqui, é beira. Todo extremo, ele é perigoso. O diabo, ele prefere que você vá para o extremo, seja extremista. Já viu aquele ditado, ou eu sou 8 ou sou? Aí, ó, você já ouviu isso? Como você ouviu isso? Porque o diabo incute isso na cabeça das pessoas, da sociedade. Ou você tem que ser 8 ou você tem que ser 80. Quem disse isso? Você quer comer uma comida salgada ou quer comer uma comida sem sal? Como? Não, mas estou falando salgada, salgada.
Você quer comer uma comida salgada, pegar um feijão, botar 1 quilo de sal nela, porque aí é salgada. Panelinha de feijão e 1 quilo de sal. Você quer? Ou você quer comer a comida sem sal nenhum? Qual que você quer? Nenhuma das duas, irmãos. Você quer comer uma comida temperada. O melhor de Deus para a tua vida é a temperança, é o tempero, é o sal na medida certa. Nem mais, nem menos, irmão. E ele está falando aqui, olha, nisto todos conhecerão, diga todos, diga todos, diga todos, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Se tiver amor um pelos outros. Nisso, diga nisso, eu vou conhecer vocês. Se vocês amarem uns aos outros. Não é se você tem uma casa melhor. Não é se você tem um carro melhor, se veste melhor. Não é se você trabalha, tem um emprego melhor. Não é se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Porque tem gente, irmãos, que tem muito dinheiro e Deus ama. E tem gente que não tem dinheiro nenhum, Deus ama do mesmo jeito. Tem gente que tem muito dinheiro e é seguidor de Jesus porque ama as pessoas. E tem gente que não tem dinheiro nenhum e é seguidor de Jesus. Por quê? Porque ama as pessoas. Então não são as coisas, irmãos, que determinam. O que determina se você segue Jesus é o amor. Diga o amor. Diga assim, o amor. Diga o amor. Você vai sair daqui cheio de amor nessa noite. Amém? Amém? Está animado para essa noite? Amém? Então a gente vai dar continuidade para aquilo que Deus tem para você. Quero falar sobre o relacionamento, o amor que restaura. Amém? Diga assim, o relacionamento. Sabe, irmãos, o amor ele só consegue ser restaurado através do relacionamento. Precisa de ter relacionamento, irmãos. Precisa de se relacionar para restaurar o amor na tua vida. A gente vai avançar com alguns slides aqui, e eu quero compartilhar com você, eu quero que você entenda o coração de Deus nessa noite para você. Eu quero que você verdadeiramente tenha o coração de um discípulo. Não adianta, irmãos, às vezes você vem na igreja, se você não pegar o seu coração e não tiver um coração de discípulo, discípulo é aquele que segue Jesus. Para seguir Jesus, ele fala que tem que ter um coração de amor. Nisso irmãos, não é se você, às vezes a pessoa chega assim, várias pessoas aqui da igreja já aconteceu comigo, com várias outras pessoas, chega num lugar, a pessoa fala assim, rapaz, você é cristão? Aí a gente fala, somos, né, sou. Aí fala, eu percebi. Aí, como? Eu não estava com camisa de Jesus, eu não estava, né, nada mostrando. É pelo seu jeito. Sabe, as pessoas reconheciam os discípulos quando Jesus foi crucificado. Pedro estava lá, tentando disfarçar que não era seguidor de Jesus, frustrado muitas vezes porque Jesus estava sendo crucificado. E aí Pedro estava lá e conversando, o povo conversando, conversa vai, conversa vem. Aí chega uma mulher e fala assim, rapaz, você é seguidor de Jesus, eu estou reconhecendo você. Aí Pedro saiu correndo, foi para outra roda de conversa. Chegou na outra roda de conversa, começou a falar, começou a conversar. Outra pessoa pegou e identificou, falou assim, olha, eu estou reconhecendo, você é um deles, você é um dos que andava com Jesus. Aí ele saiu correndo, foi para outra roda de conversa. Quando ele chegou, a terceira pessoa olhou para ele e falou assim, olha, você era um sim dos que andava com Jesus, a tua fala te condena. O seu jeito de falar está condenando você. Você está demonstrando quem você é. Diga assim, meu pai é amor. Diga, eu sou filho do meu pai. Relacionamento, o amor que restaura. Avança. Vamos avançar aí. Glória a Deus. Amém? Mas para viver este amor,
Porque não adianta somente ser um amor de boca, nós temos que viver esse amor na prática, no dia a dia. Amanhã é segunda-feira, hoje é o primeiro dia da semana, quantos sabem? Amém? Você já começou da maneira certa, começou o primeiro dia da semana, está começando junto com Deus, junto com o Senhor, pegando instrução, recebendo uma palavra, recebendo uma instrução que vai te ajudar durante essa semana. E aí está falando, para você viver esse amor, nós precisamos combater o que destrói. O que destrói esse amor? E praticar o que restaura. Então, se eu combater aquilo que destrói o amor, eu saber o que destrói, eu combater isso, e eu praticar o que restaura, minha vida é transformada. Eu consigo demonstrar o amor de Deus. Vamos avançar? Pode avançar. Aleluias. O irmão Reagan tem uma frase que é bem interessante. Eu peguei essa frase, eu falei, rapaz, é bem marcante mesmo. A razão pela qual muitos crentes fracassam na vida. Quantos aqui querem ser um fracassado? Mas o irmão Reagan identificou, falou assim, olha, muita gente fracassa na vida é porque não aprendem a andar em amor. As pessoas, irmãos, ninguém nasce odiando. Se você odeia ou tem raiva de alguém, você aprendeu isso com outra pessoa. Você aprendeu isso com alguém. Você aprendeu na sua casa, ou com um parente, ou com amigos, ou na sociedade, ou na televisão, um filme. Ninguém nasce odiando as pessoas. E ninguém também nasce amando. Tudo que nós temos hoje, nós aprendemos com alguém. E isso é natural, porque se você não aprende a amar, você vai aprender a odiar. E é isso que as redes sociais estão ensinando hoje. Ensinando ódio, os filmes ensinam ódio, as novelas ensinam ódio. Ensina que um tem que ficar contra o outro, que você é melhor do que o outro é melhor do que você. E você tem que ter raiva da sociedade, raiva daquele que tem uma cor dessa maneira, raiva daquele que tem um estereótipo, porque aquele é mais cheinho, aquele é mais magrinho, então eu tenho raiva daquela pessoa, porque tem aquela religião, eu tenho raiva dele. É isso que o diabo está querendo colocar, que as pessoas tenham raiva umas das outras, tentando ensinar isso. E deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu estou falando para você que se você não aprende a amar, você vai aprender a odiar? Isso é normal. Porque você, quando era bebezinho, você não sabia andar. Mas você começa a ver as pessoas andando. Você começou a ver, você era bebê, começou a ver um monte de gente andando. E aí daqui a pouco você começa a esticar a perninha, começa a ter uma forcinha. E agora alguém vai, segura na sua mãozinha e te coloca de pé. E agora você começa a aprender a andar. E você aprende, aí você cai, você levanta, você não nasce andando, você aprende a andar. E o que eu quero falar isso com você nessa noite? Se você tem ódio no coração, tem raiva no coração, tem salvação para você. Como assim, pastor? Dá para aprender a amar. Dá para reconfigurar a sua mente. Do mesmo jeito que você aprendeu a odiar, eu quero ensinar você a amar nessa noite, amém? Dá para fazer isso, irmão. Dá trabalho? Claro que dá. Você aprendeu errado tantos anos da sua vida. Mas se você colocar esses passos que nós vamos falar nessa noite em prática, você vai aprender a amar. O irmão Reagan fala isso, é porque eles não aprenderam a andar, ainda não aprendeu a andar em amor. Ou seja, nessa noite você vai aprender a andar em amor. Pode ser que esteja engateando, pode ser que você ainda nem esticou a perninha, mas eu quero segurar na tua mão nessa noite. O Espírito Santo vai pegar junto com você, vai segurar de um lado, o Pai vai segurar do outro, Jesus vai segurar do outro, mas vai levantar você para você ter uma forcinha na sua perna do amor, amém? E começar a andar em amor, amém? Próximo. Glória a Deus. Amém? Quem você precisa amar como Jesus te amou? Essa é a primeira pergunta. Quem é que você precisa amar como Jesus te amou? E eu quero perguntar isso, se você tem alguma pessoa que você tem raiva ou você odeia, você não gosta, é essa pessoa que eu estou falando. Quem você precisa amar como Jesus te amou?
Pastor, mas a pessoa fez um mal para mim, ela não merece. Você merecia? Eu merecia? O amor de Jesus? Eu quero te ajudar a te libertar disso. Eu quero te ajudar nessa noite a você se libertar desse peso, desse fardo que você leva, chamado raiva, ódio, rancor. Isso não vai destruir a pessoa, destrói quem leva, destrói o portador. É um peso para quem carrega, desnecessário. Aí Jesus ele fala assim: olha, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que sobrecarga é essa? Muitas vezes a sobrecarga é o ódio, a raiva, a angústia, a amargura, o desapontamento. A pessoa está lá, com isso no coração, carregando. Aí ele fala assim: aprende de mim que sou manso e humilde. Leva a minha cruz, que é leve. Ei, tem gente que fala assim: seguir a Jesus é pesado. Conversa, rapaz. Pesado é seguir o diabo. Isso é pesado. Pesado é seguir as coisas erradas. Isso é pesado, porque eu estava conversando essa semana, eu falei ontem isso, eu estava conversando essa semana com a pessoa, e a pessoa falou assim: pastor, eu não sei como é que o Senhor consegue, vocês conseguem andar em fé do jeito que vocês andam. Aí eu fiquei assim, admirado. Aí eu fiz a pergunta ao contrário. Eu falei: não, a pergunta é ao contrário. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver sem fé, conseguem viver na incredulidade. Porque quem anda em fé tem a certeza de que já tem, que já é, que já pode. Tem convicção, porque fé é a certeza. Agora, quem anda em incredulidade, um dia está bem, outro dia está mal. Um dia não sabe se vai acontecer, outro dia não sabe se vai acontecer. Aí tem ansiedade, tem depressão. Um dia está com expectativa, outro dia está lá no fundo. Um dia está lá em cima, outro dia está lá. Isso não é vida para ninguém. Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim. É muito mais difícil. Eu olho assim, hoje para falar incredulidade é muito difícil para mim falar incredulidade. Por quê? Porque eu fico olhando assim, eu falo: como é que o pessoal consegue falar tanta incredulidade? É muito mais fácil falar fé, irmãos. É muito mais fácil você falar que vai acontecer, que vai dar certo. É muito mais fácil viver assim, do que você viver falando assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sou. É difícil viver assim, dá tristeza. Então veja aí quem é que você precisa liberar perdão nessa noite, amar essa pessoa. O que você precisa combater dentro de si, para que o amor de Deus flua. Sabe, irmãos, às vezes o maior inimigo não está fora. Às vezes o maior inimigo sou eu e você. É a pessoa que às vezes você olha no espelho e você às vezes fala que é o diabo, mas às vezes não é ele não. Porque o diabo não manda você ficar segurando. Ele pode causar a situação para que a contenda aconteça, mas quem coloca a contenda no coração sou eu e você. Então, se sou eu e você que coloca, sou eu e você que tem que tirar. Não é Deus, não foi Deus que colocou, não foi o diabo que colocou, muitas vezes sou eu e você, irmãos. Aí a gente faz o quê? Tem que perdoar, diga perdoar. Não enche a boca, meu, fala perdoar. Eu não sei como é que você consegue carregar um fardo pesado desse, de uma pessoa que às vezes fez o mal para você e nem merece, você fica carregando essa pessoa. Não, irmão, perdoa logo. Deixa a pessoa para lá. Próximo, vamos avançar. A gente está só na introdução aqui, e a gente vai avançar com muitas coisas aqui nessa noite. Vamos lá, pessoal da mídia? Ok. Uma das coisas que a gente precisa tratar dentro da gente, ó, para você ver que não é o diabo isso aqui. A gente precisa tratar dentro da gente, para que o amor de Deus flua. Porque às vezes o amor não está fluindo. Por quê? Porque tem alguma coisa que está travando dentro da gente. E a gente precisa tratar isso, precisa enfrentar isso. Diga enfrentar. Diga tratar. Segura a pessoa que está do teu lado aí, segura na mão dela. Diga assim: você não vai fugir. Diga assim: você veio, agora aguenta. Primeira coisa, irmãos, fofoca e murmuração. Amém. Pense numa coisa, irmãos, ruim. É você estar coloca aí a mídia, Efésios, capítulo de número 4, verso número 29. Efésios 4, 29. Coloca aí para mim, por favor.
A gente vai ler esses versículos. Só preciso que a mídia aí seja bem ágil aí nessa mudança aí, para a gente ganhar tempo. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. Coloca na NVI, Nova Versão Internacional. Aleluias. Ok. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Se não vai edificar, o que é edificar? Construir. Se não vai construir as pessoas, fecha a boca, não fala. Guarda para você, é a sua opinião. Conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Se não vai transmitir graça, irmãos, vai transmitir, o que é o contrário de graça? Diga desgraça. Então tem gente, irmãos, que transmite desgraça pela boca. Volta lá no slide. A língua que espalha divisão faz o quê? A língua que espalha divisão. O que é divisão, pastor? Duas visões. Divisão, duas visões. Um tem uma visão para um lado, outro tem uma visão para o outro. O nome disso, divisão. A língua que espalha divisão entre as pessoas, sai dividindo. Essa língua que espalha divisão, ela mata a comunhão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Combata isso nessa noite. Você precisa combater isso nessa noite. Se você não é essa pessoa, irmãos, não seja o ouvido. Se você não é o transmissor, não seja o receptor. Amém? Pare de ficar escutando, irmãos. Gente fofocando, gente falando mal dos outros, gente maldizente, gente reclamando, gente murmuração. Sabe o que é reclamação? Reclamar é clamar duas vezes, indo para trás. Ou seja, é reclamar duas vezes. Clamar duas vezes ao contrário, para trás, ré. Isso é reclamação, é murmuração. Gente que fofoca, gente que murmura. Irmãos, para de ouvir. Como que eu faço para combater isso, pastor? Para que o amor de Deus flua através da minha vida. Combate isso. Se você é o transmissor, se é você que está fofocando, você que está murmurando, morde a língua até você aprender a não fazer mais isso. Amém? Quantos aqui me amam? Amém? Você precisa me amar, amém? E é importante você também não ser o transmissor. Porque às vezes, irmão, você fala assim: eu não falei nada, mas ouviu tudo. Eu não falei nada, eu não estava envolvido, pastor. Estava não? O que a pessoa falou? Falou isso. Então você ouviu tudo, né? Agora eu fico sempre olhando, irmãos, uma pessoa que tem o amor de Deus, irmãos, e protege, e blinda, e se blinda, e não deixa atrapalhar a comunhão da família, nem do trabalho, nem da igreja, são pessoas que as pessoas não têm acesso. Eu vou dar um exemplo para você. Por que algumas pessoas elas não chegam para mim para falar algumas coisas? Porque elas sabem que eu não vou ouvir. Simples assim. Aí me dá algo assim. Por que a pessoa olhou para você e ela sentiu confiança em falar, murmurar e falar algo, em falar mal de alguém para você? Sabe o que essa pessoa está falando? Essa pessoa ela encontrou você com um caráter fraco, o suficiente para ouvir aquilo que ela tem para falar de mal dos outros. Ela está falando isso para você. Quem fala mal dos outros para você, ela está falando para você: ei, você tem um caráter fraco, eu vou falar para você. Porque quem tem um caráter forte formado, eu não consigo falar essas coisas, porque não me ouve. Eu tenho que falar para alguém. Quem? Quem tem um caráter fraco. Quem não tem um caráter formado ainda. Cuidado, irmãos. Porque tem gente que às vezes está trazendo mal para você. Combate isso. Como que eu combate isso? Não ouve, não se associa. Amém? Corta o relacionamento, irmãos.
Se você quer ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sadio com a sua família, com a igreja, no seu trabalho, corta o relacionamento com quem anda dessa forma. Vamos para o próximo. Então, está só no primeiro, vamos avançar aí. 2, orgulho e falta de perdão. Isso atrapalha também o fluir do amor. Pessoas orgulhosas, que não perdoam. Não, você está pensando que você vai para algum lugar muito longe na vida? Talvez a vida que você está vivendo e os problemas que você está tendo é justamente por orgulho e falta de perdão. Conheço assim, um monte de gente que às vezes chega e a gente vê o problema. Qual que é o problema? Orgulho. Pessoas orgulhosas que não gostam de ser corrigidas, não querem ser corrigidas, pessoa orgulhosa. Não admite erros que são erradas ou que estão fazendo alguma coisa de errado. Orgulho, irmão. Falta de perdão. Eu não perdoo não, que aquela pessoa fez algo para mim. Irmão, se eu fosse carregar nas costas o que já fizeram comigo, eu não estava nem andando, porque é muito pesado. Aí eu faço o quê? Eu falo, rapaz, perdoar, irmãos, eu gosto de falar isso aí, perdoar não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Perdoar não quer dizer que a outra pessoa não fez o que ela fez. Se eu estou perdoando, eu estou concordando com ela. Não, quem disse isso? Perdoar não é concordar com o que a pessoa fez. Perdoar, irmãos, tem a ver com você, com o caráter que você tem. Perdoar quer dizer assim, eu deixo passar essa ofensa. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Não carrega, irmãos, falta de perdão. Sabe, é comprovado que isso traz doença. Tem gente, na Santa Ceia hoje, a gente está falando isso aqui, porque tem muitos fracos, doentes e muitos que dormem na igreja. Por quê? Por conta desses tópicos que a gente está falando. Falta de perdão, orgulho, fofoca, murmuração. Vamos para o próximo. Ou vamos ler aí, Colossenses 3,13, né? Vamos ler Colossenses 3,13. A mídia aí pode colocar para a gente, por favor. Colossenses 3,13. Antes desse, isso. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoe como o Senhor o perdoou. Eu estou dando uns versículos para você, irmãos, para você não pensar que é o pastor que está falando. Então, o que a gente fala baseado naquilo que a palavra diz. Você está ouvindo a palavra, está ouvindo Jesus falar com você. Sabe, nessa noite Jesus sentou com você. Nessa noite Jesus sentou com você aqui e falou assim: meu filho, você está aqui na sala, vamos conversar. Já viu aquela conversa de pai com filho? Aí tem gente que já faz o quê? Não, irmãos, é o amor de Deus. É o cuidado do papai e da mamãe querendo ajudar você a não errar. Olha o tópico de número 3. Competição e vaidade. Isso trava o amor de Deus na tua vida. Ei, você não precisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui na igreja, você não precisa andar em competição. A gente não avalia, irmãos, as pessoas pelo desempenho, né? Porque tem gente que tem um desempenho assim, um desempenho assado. Não, irmãos, a gente olha para as pessoas e olha o amor, olha os fundamentos. Porque tem muita gente competitiva, irmãos, gente competitiva. Tem pessoas que querem às vezes ministrar melhor do que o outro. Rapaz, a coisa mais fácil que tem chama pregação, púlpito. Você faz um curso aí, ou às vezes tem gente que fala muito bem, fala melhor do que eu. Tem gente que fala bem, tal, e isso aqui não tem problema não, você pegar e ler um versículo, isso aqui não é difícil. O que é que você acha que é mais fácil? Você falar aqui, pregar aqui, ou você perdoar? Certamente tem gente que vai falar assim, perdoar é muito mais difícil. Ah, pastor, isso aí eu falaria tranquilo, mas perdoar aquela pessoa que me fez o mal? Mas é isso que você precisa fazer. E essa questão de competição, irmãos,
ministerial, competição na família, no trabalho. Pessoas que... E eu não estou falando, irmãos, que você não deve crescer, amém? Nós falamos que você deve crescer na sua casa, na sua vida, na sua família, no trabalho, aqui na igreja. Existe algo que você precisa fazer. Agora, irmãos, eu estou falando de algo satânico, algo diabólico que às vezes está no coração, que é aquela competição. Como assim? Eu vou fazer alguma coisa para derrubar alguém, para manchar a imagem de alguém, eu vou falar alguma coisa de alguém, para que aquela pessoa fique suja perante as autoridades, perante o líder. Sabe quando alguém vem falar mal de uma pessoa para mim? Eu fico olhando assim, muitas vezes, não todas, porque tem gente que vem falar e vem comunicar, falando, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. E essas pessoas têm um coração, o que a gente define? O coração de amor, amém? É um coração querendo restaurar as pessoas, não querendo condenar. Mas tem gente que fala coisas para querer condenar as pessoas, para querer falar assim, eu quero ver o que o pastor vai fazer. Competição, vaidade ministerial. Quando Paulo fala de Pedro, eu conheço mais de Paulo do que de Pedro. Quando uma pessoa fala mal de alguém, eu conheço mais daquela pessoa que está falando do que da outra. Eu presto mais atenção quem está falando, para saber se aquela pessoa está falando com um coração de amor, ou se aquela pessoa está querendo derrubar o outro. Para quê? Para não entrar na onda, para não cair, não errar. E lembra que toda história tem 3 lados. Que lado? Lado de um, lado do outro e o lado da verdade. Porque às vezes está os dois errados. Então é importante você saber disso. Olha o que diz lá em Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta. Isso não fala que você não deve ter ambição, não queira crescer. Está falando de uma ambição egoísta. Ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olhe para o seu irmão que está do lado e diga assim, você é melhor do que eu. Não, olha para ele mesmo e fala assim, você é melhor do que eu. Irmãos, isso tira um peso da sua... Tem um amém, glória a Deus. Amém. Isso tira um peso das suas costas, irmão. De você querer ser melhor do que todo mundo, querer ser melhor do que as pessoas. Irmãos, considera o outro melhor do que você se livra disso. O amor de Deus flui na tua vida. Volta lá no slide. A igreja não é palco de disputa. É corpo, membros que se honram. Teu trabalho não é palco de disputa. Tua casa não é palco de disputa. Amém? Vamos para o próximo. Outra coisa importante para você liberar, para você, o amor de Deus fluir através de você, chamado panelinha. Alguém já ouviu falar disso? Panelinha, exclusão. Tem na igreja, pastor? Às vezes começa a querer ter, aí a gente vai lá e quebra. É como aquela panela de barro, né? Que tem aquelas balas, como que é? Quebra a panela, né? Tem gente que às vezes cria umas panelinhas, aí a gente vai lá e faz o quê? Pá! Aí as balinhas caem tudo no chão, aí o menino vai lá e pega tudo. Por que, irmãos? Esse negócio de panelinha, quando andamos com os nossos, nós excluímos os que mais precisam ser acolhidos. Porque às vezes você fala, não, é porque eu gosto mais dessa pessoa ou de outra. Amém, irmãos, você vai ter afinidades com pessoas, mas não deixa a sua afinidade criar uma panelinha dentro da igreja, ou dentro da tua casa, ou dentro da tua família, ou na tua empresa. Sai fora das panelinhas, irmão. Acolhe as pessoas que estão chegando. Sabe, tem gente aqui na igreja que precisa do teu conselho, da tua ajuda, precisa que você estenda a mão, precisa do amor, precisa da comunhão, precisa do relacionamento. E se você não se relaciona, eu só me relaciono com os meus. Porque tem gente que só se relaciona com a panelinha, né? Com aqueles lá. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não está seguindo o mesmo espírito dessa igreja, nem do seu pastor. Por quê? Se tem alguém aqui, irmãos, andando em panelinha e você está vendo, não deixe de vir para a igreja por conta dessa pessoa. Olha para a gente.
Olha para Jesus. Não deixa não, porque essas pessoas estão andando errado, estão fazendo aquilo que nós não estamos instruindo. Estão em pecado, irmãos, estão fazendo coisa errada, estão indo totalmente contra a palavra, contra a liderança dessa igreja. Porque tem gente que fala assim: eu não vou naquela igreja lá, porque o pessoal lá, a igreja, fala assim, a igreja, ela não acolhe. Peraí, não, pode ser que tenha uma pessoa ou outra que não acolha, mas tem muitos que acolhem. Mas a pessoa generaliza a igreja por conta de 1, 2. Então não deixe, irmãos, se esse 1, 2 não está acolhendo você, dá cá um abraço. Vem para perto, a gente acolhe você, eu acolho você. Entre em contato comigo, conversa comigo. Porque às vezes as pessoas estão esperando o pastor entrar em contato. Deixa eu falar uma coisa para você, você que está chegando aqui, entre em contato com a gente. A gente quer acolher você, a gente quer abraçar você, a gente quer estar junto com você. Tem uma liderança aqui da igreja que quer abraçar você, quer estar junto com você. Não deixe com que pessoas sejam intermediários, às vezes um bloqueio, uma panelinha que não deixa você passar. Sabe, aconteceu com o discípulo. Jesus estava ali, e aí os discípulos, várias vezes aconteceu isso. Tinha um cego que estava falando: Jesus, filho de Davi, precisando de relacionamento, precisando de falar para Jesus, falar com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos: para, está falando mal, está falando alto, vai incomodar o mestre. Ei, não incomoda não, você não incomoda a gente. Pare de ficar pensando: vou incomodar o pastor, a esposa do pastor. Você não incomoda a gente, amém? Pode entrar em contato. Pula. Se discípulo está falando para você parar, pula. Por quê, pastor? Para não criar panelinha. Aí tem mais outras, às vezes os discípulos às vezes querem parar as criancinhas. Aí as criancinhas querem vir, os bebês, muitas vezes espiritual, quer vir conversar com Jesus. Aí fala assim: não, espera aí, vocês não, calma. Aí Jesus falou: conversa, rapaz, deixa vir as minhas criancinhas. Sabe, irmãos, então não se relaciona com a igreja. Se você vê alguém que está fazendo alguma coisa o contrário daquilo que está sendo ensinado, não culpa a igreja. É essa pessoa que está com problema e precisa se converter, amém? Então olha para Jesus, olha para a liderança da igreja. Agora, se o pastor está fazendo isso com você, aí é diferente. Mas e se eu fizer isso com você, irmãos? Primeira coisa, me fala, me avisa. Por quê? Para mim poder ter a oportunidade de pedir perdão para você. A gente quer, irmãos, se você falar assim: pastor, eu acho que o senhor errou nisso, me dá a oportunidade de te pedir perdão, de falar que eu te amo, de falar assim: rapaz, errei nisso aqui, me perdoa, mas vamos andar junto. Do mesmo jeito que eu perdoei você várias vezes, me perdoa também, eu também erro, sou ser humano. Para o próximo: frieza e indiferença. Romanos 12, 15. Abra lá, Romanos 12, 15. A Bíblia, isso. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Alguém já viu esse versículo aqui? Alegre com os que se alegram e chora com os que choram. Agora deixa eu falar uma coisa para você: é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Você sabia disso? É nada, pastor. É? Porque às vezes chorar com os que choram, você está, às vezes uma pessoa, amigo seu, a pessoa que está do seu lado aí, ou na sua frente, às vezes está passando por um problema e você não está. E essa pessoa está chorando. E você vai lá e você chora junto com ela. Você, rapaz, eu entendo você. E você chora, você abraça, né? Chorar com os que choram é fácil, irmãos, quando você não está passando pela situação. Agora, se alegrar com os que se alegram. E quando você está passando por um problema e o irmão que está do seu lado aí é promovido, você consegue se alegrar com ele, com a vitória dele? E quando você não está ali, normal, e alguém do nada passou na rua assim: rapaz, olha, tropecei ali, achei um pacote, R$1.000. Ó. E quando a pessoa que está do seu lado aí, ela começa um relacionamento e você ainda não tem, você celebra isso? Você bate palma? Você se alegra? Se alegrar, irmãos, com os que se alegram, nem sempre é fácil. De repente você vê lá, você está tantos anos às vezes na igreja e não se envolve e tal, e aí vem outro que chega, bem dizer, ontem, mas se envolve, está ali, e aí a pessoa cresce, aí fica olhando assim. Será que você celebra isso?
Ou você fica olhando com inveja, com ciúme? Você tem que tirar isso do coração. Quer o amor de Deus? Quer viver o amor de Jesus? Isso é o amor de Jesus, irmãos. É muito fácil falar, né? Agora você precisa viver isso. Nós precisamos viver isso. Nós só seremos reconhecidos por esse amor. Amém? O amor que restaura, irmãos, ele se importa. Diga, se importa. Ele se envolve, ele sente a dor do outro, mas também sente a alegria. Você está alegre com... Irmão, você tem noção? A Angélica falou aqui hoje. A irmã Angélica falou assim que ela trabalha numa empresa onde tem mais de 460 lojas aqui no Brasil. Uma empresa muito grande. E essa empresa tem 460 lojas, ou mais que 460 parece. E a loja que teve destaque nesse mês agora foi a loja de Surubim. Dentre 460, você celebra isso? Ou você fica olhando assim, só quer ser? Não, irmão, não só quer ser não, ela é. Você celebra isso ou você fica com inveja, com ciúme? Amém. Vamos lá. Vamos para o próximo aí. Relacionamento, o amor que restaura. Vamos avançar aí para o próximo? Como devemos viver para experimentar o amor que restaura? Vamos aí para o próximo. Próximo. Deixa eu avançar aqui, junto com vocês aqui. Primeira coisa, viver o perdão. Diga viver. Diga viver. Diga viver. O perdão. Diga todo dia. Diga todo dia. Diga todo dia. Olha lá, Mateus 18, 21 fala isso. Agora, a gente já vai ler isso aí. Acho que não dá tempo para a gente ler todos os versículos, mas eu quero ler o que está escrito ali. Perdoar não é fraqueza. Perdoar não é amnésia. Não é que você esqueceu o que a outra pessoa fez. Muito pelo contrário. Você está mostrando quem você é e quem a pessoa não é. Perdoar não é fraqueza, é poder espiritual. Relacionamentos restaurados começam pelo perdão. Quer restaurar os relacionamentos, às vezes na casa, na família? Irmãos, começa perdoando. Esse é o primeiro passo, perdoa. Amém? Próximo. 2. Praticar o amor como mandamento. Diga assim, é um mandamento. Porque às vezes a gente lembra, não roubarás, a gente não rouba, né? Não matarás, a gente não mata. Pelo menos não deve, né? A gente não adulterarás. E aí a gente olha para esses 10 mandamentos. Só que Jesus ele veio trazendo um novo mandamento. Que novo mandamento? Ama. E esse é um estilo de vida. Praticar o amor como mandamento. O amor é um estilo de vida, não uma emoção momentânea. Diga, não é emoção. Diga, é uma decisão. Diga, amar é uma decisão, não é uma emoção. Próximo. Servir uns aos outros com humildade. Pense numa coisa que te liberta, deixa você livre, é você aprender a servir uns aos outros. Sabe, irmãos, é bem interessante. Aqui a gente tem várias pessoas com níveis intelectual diferenciado aqui que trabalham junto com a gente. Tem gente que tem faculdade, pós-graduação, tem gente que tem muito estudo, muita coisa, e tem gente que não sabe nem ler. E essas pessoas, elas estão aqui servindo você. Muitas vezes colocaram de lado estudo. É bem interessante, aqui ainda não tem, mas vai chegar. Lá em Zona Norte tem alguns médicos que trabalham lá na igreja, que fazem parte do pastoreio junto com o pastor Humberto, e fazem parte da igreja. E às vezes médico, advogado, juiz, lá tem juiz lá, e eles fazem parte da igreja. E às vezes, irmãos, você vai ver um advogado lá no trânsito, o advogado ajudando o pessoal a estacionar o carro. Médico, doutor, no trânsito. Aí uma vez o pastor Júnior perguntou assim, falou assim: Senhor, será que isso que a gente faz
de pedir para essas pessoas, às vezes que têm altos cargos na sociedade, será que a gente pedir para ela fazer esses trabalhos tão simples de ajudar a estacionar um carro, de limpar a igreja, fazer uma coisa, será que isso é correto? Será que está certo isso? Aí o Espírito Santo falou com ele, falou assim: olha, eu não estou muito interessado no que eles estão fazendo, eu estou mais interessado em quem eles estão se tornando enquanto fazem. Sabe, irmãos, quando você está servindo, não importa o que você está fazendo, mas você está sendo transformado. Muitas vezes Deus está trabalhando na humildade, em servir uma pessoa que às vezes tem um nível menor do que o seu, e você servindo aquela pessoa. Porque humildade não é não ter, irmãos. Humildade é se deixar ser conduzido. Não ter é pobreza. Humildade. O que é humildade? Por exemplo, aqui tem a vaquejada, né? Tem os cavalos de raça lá, aqueles cavalos. Irmãos, humildade é como um cavalo que tem toda a força para derrubar quem está em cima, mas não derruba, se deixa ser conduzido. Para ser humilde precisa ter força. Vamos para o próximo. Ser intencional no cuidado. Diga, cuidar de propósito. Sabe, irmãos, cuida das pessoas aqui na igreja, uns dos outros, de propósito, irmãos. Sabe que às vezes eu ligo para as pessoas aqui, eu ligo de propósito. Eu pergunto como é que está, de propósito. Geralmente eu vou perguntar quando eu entro em contato com as pessoas, como é que você está? Você está bem? Embora a gente queira falar algumas coisas, mas a gente pergunta primeiro como é que você está. Porque às vezes a pessoa não está bem e a gente vai entrar num assunto, então é melhor saber como a pessoa está primeiro. Estou bem, pastor, amém. Então segue, vamos para frente. Mas seja intencional, irmãos, em cuidar das pessoas. Tenha a intenção de cuidar. Carregar as cargas uns dos outros é provar de um amor verdadeiro. Uma igreja é muito mais forte, a sua família vai ser muito mais forte, a sua empresa vai ser muito mais forte, se você aprender a cuidar uns dos outros. Aqui, irmãos, a gente não deixa aqueles que estão baleados, feridos, no campo de batalha. Se você está vendo alguém que está ferido do seu lado aí, seja com a igreja, seja com alguma pessoa da igreja, em vez de você deixar essa pessoa para trás, pega na mão dela, traz ela, sabe, traz essa pessoa, traz para perto. Tem remédio nesse lugar, amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Eu acredito que já estamos terminando, já vamos ceiar, mas vamos avançar e vamos finalizar com esse tópico: relacionamento, um amor que restaura. Avança. Próximo. Aquele é o último. Amém? Amém. Então já é a hora da ceia. Vamos cear. Tá vendo como foi tranquilo, irmão? Quantos aqui me amam? Irmãos, todas as pessoas que iam falar com Jesus, elas voltavam diferente. Eu só quero que você volte diferente para casa hoje. Aquilo que a gente falou, irmãos, não é para o seu mal, é para o seu bem. Não fique pensando que a gente falou. Tem gente que pensou assim: rapaz, o pastor estava lá em casa, né? Eu não sei da sua vida, também não quero saber. A minha já dá muito trabalho para tomar conta. Então já tem muita coisa que eu preciso melhorar em mim. Eu não fico procurando saber da vida das pessoas. Que às vezes você fala assim: um pastor está jogando indireta. Não, não é indireta não, é uma direta. Amém? Porque, irmãos, eu não sei, eu não conheço você, não conheço a sua vida. Então eu tenho liberdade para poder falar isso. Amém? E às vezes até quem eu conheço, a pessoa fala assim: o pastor está falando isso comigo. Até com você mesmo. Mas eu não estou falando com a intenção errada, nem com coragem. Estou falando porque está na palavra. Porque Deus nos instruiu a falar sobre isso. Amém? Sabe, irmãos, a igreja que ama é uma igreja que cura.
Vamos ficar de pé? O louvor pode vir? Uma igreja que ama, irmãos, é uma igreja que cura. Uma igreja que cura. É uma igreja que cura. A gente já vai tomar a ceia, mas eu queria, irmãos, convidar primeiro. A gente vai orar, mas eu quero convidar você que nessa noite chegou aqui angustiado ou angustiada, uma angústia no coração, um aperto no coração. Cadê você? Você chegou nessa noite aqui com um aperto no coração, angustiado, angustiada. Quem é você? Dê um sinal com a sua mão.